Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas me cerco no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te à visão. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, convidados que fomos para desenvolver uma interpretação sobre um tema do Evangelho. E somos muito agradecidos por essa oportunidade. E o tema que nos deram foi do capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. É um capítulo muito interessante, com vários itens. Então, se nós formos falar sobre todos eles, esses minutos que nós temos para conversar sobre os assuntos do capítulo serão muito poucos. Aliás, para o tema a qual eu me restringi, né, eu escolhi um dos títulos do capítulo para que a gente pudesse falar sobre ele. Ele já é um tema muito profundo, ele já é um título que suscitaria muitas reflexões. Então, nós vamos procurar resumi-lo aqui dentro das nossas interpretações e dentro do conhecimento que todos nós já adquirimos, para falar então de bem-aventurados os que têm puro coração. Nós vamos lá para o item 8, né, que fala das mãos não lavadas. Aproveitando o momento que nós estamos vivendo, então eu fiz assim uma conexão e escolhi esse item, o item 8, que fala das mãos não lavadas. Então, eu inicio esse título, esse item, com uma passagem de Mateus. A passagem inicia assim: Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém acompanharam-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Isso está em Mateus, capítulo 15, versículos 1 e 2. Ora, vamos fazer assim, vamos nos colocar no espaço e no tempo quando isso aconteceu. Jesus foi 4 vezes a Jerusalém. A primeira vez quando nasceu e seus pais o levaram ao templo para apresentá-lo a Simeão, que era o sumo sacerdote da época. E nós todos conhecemos essa passagem, que ela é muito bonita. Simeão reconheceu nele, não é? Aquele que viria salvar o mundo que eles estavam esperando, o Messias. É muito bonita essa passagem. A segunda vez, aos 12 anos, na época da Páscoa, ele também esteve no templo, porque era costume na Páscoa, todos iriam a Jerusalém visitar o templo. E ele se afastou dos pais e foi direto ao templo, e lá ele ficou rodeado dos doutores da lei, das pessoas que estavam ali pregando as escrituras, e falou muitas coisas que seriam talvez assim inalcançáveis para uma pessoa da idade que ele tinha, e surpreendeu a todos. Da terceira vez foi logo quando Jesus começou o seu ministério. Ele foi batizado por João Batista e logo em seguida começou a se apresentar, a aparecer na cidade. E uma dessas passagens que nós conhecemos é a do casamento, né, das bodas, em que ele transformou a água em vinho. E outras coisas começaram a acontecer, ele começou a ser muito... foi alardeado, né, uma pessoa muito querida, e os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, todos queriam
prendê-lo e àqueles que já o estavam seguindo, porque eles desafiavam as tradições da época. E aquilo ali era um desafio, talvez, mais ao poder estabelecido por aquela casta, né, de senhores, de doutores, de sacerdotes, etc. E então, por isso mesmo, eles estavam criando um rebuliço muito grande em toda aquela tradição que eles inculcavam na mente das pessoas. E por isso eles o perseguiam e queriam prendê-lo. Só que toda vez que eles chegavam num lugar, Jesus já tinha saído, até que houve uma passagem que Jesus entrou no templo com os discípulos, não é? E discursou comentou as escrituras, falou com o sacerdote que estava comentando na hora, e teve aquela passagem também dos vendilhões do templo exatamente nessa época, e ele enfureceu então os fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles que queriam que ele fosse preso e que toda aquela celeuma acabasse. Então, ele resolveu, para bem dos seus discípulos, para protegê-los e também para que ele pudesse dar continuidade. Ele estava só iniciando, né, a tudo aquilo que ele havia chegado ali para fazer, para que ele pudesse transmitir a sua mensagem e que pudesse preparar os discípulos, né, com seus ensinamentos, com seus exemplos. Ele resolveu vir para a Galileia, onde ele ficaria ali entre os pescadores, que era a região daqueles pescadores, e ele ficou ali em casa de Simão Pedro. Mas continuou fazendo as mesmas coisas. Jesus não ficava restrito, fechado dentro de casa. Ele saía, ele conversava com as pessoas, e ele foi fazendo algumas alterações nos comportamentos, né? Naquelas coisas que eles tinham por hábito fazer, justamente para o cumprimento de todas aquelas tradições com as quais eles foram formados e ensinados pelos doutores da lei. Muito bem, ouvindo falar dessas situações todas, os fariseus e alguns escribas resolveram ir até a Galileia, ficaram sabendo que ele estava lá, e resolveram ir até a Galileia para ver se lá conseguiam prendê-lo. E numa dessas oportunidades, eles perceberam que os discípulos e Jesus, todos sentados à mesa, inclusive as mulheres, porque não era permitido que as mulheres se sentassem à mesa para comer com os homens, e eles pegavam o pão, partiam e comiam sem lavar as mãos. Então, aquilo ali para eles foi uma coisa assim, um pecado. Como a gente foi, talvez, pelas tradições religiosas que nós tivemos, nós já ouvimos falar muito disso, aquilo era como se fosse um pecado mortal. Então eles inquiriram Jesus, não é? Eles advertiram, né? Por que vocês estão corrompendo a tradição e pegando nos alimentos assim, sem lavar as mãos? E o que são essas tradições, não é? Para eles que viviam ali. As tradições, entre todas as tradições que eles tinham, de costumes que eles tinham os rituais de purificação. E o que é um ritual de purificação? Eles têm a finalidade de remover impurezas determinadas especificamente por conceitos e ideias próprias de uma cultura, usualmente antes de atividades religiosas. E que esse tipo de impureza nem sempre tem relação com fluidos corporais e sujeira. Ora, nós fazemos uma ginástica, a gente faz uma caminhada, a gente trabalha muito o dia inteiro. Para que a gente toma banho? Para retirar as impurezas do corpo, do suor, da degradação da própria pele, não é? Por que a gente, ao sentar à mesa, antes de fazer as refeições, a gente lava a mão e ensina aos nossos filhos, né, a lavar as mãos também? Por que hoje em dia está sendo assim um dos costumes mais repetidos e insistidos para que nós façamos lavar as mãos várias vezes, para que aqueles micróbios não nos contaminem. E a gente toma banho, a gente lava as mãos justamente para que as impurezas que ficam ali nas nossas mãos sejam retiradas. Mas que impurezas são essas? É a poeira, a sujeira, não é? Essas coisas normais, mas eles se reportavam ali não a esse tipo de suor ou sujeira. Aliás, naquela época, eles nem sabiam que era um micróbio, não é? As pessoas às vezes morriam por doenças causadas por bactérias e vírus e eles nem sabiam de que se tratava. Era um mal que acometia a pessoa.
muitas vezes por falta de higiene. Higiene não só fisicamente, mas dos locais onde eles viviam. Mas esse tipo de ritual de purificação que eles faziam, na hora de fazer as refeições, por exemplo, eles tinham que lavar as mãos várias vezes, não era uma vez só. As talhas com água ficavam às mesas ou em pequenas mesas ao lado da mesa principal das refeições, para que eles pudessem lavar as mãos várias vezes. Eles tinham até a forma de como lavar a mão, de que lado virava, como segurar uma mão na outra. E durante a refeição também havia pequenas talhas na mesa para que eles também mergulhassem a mão ali dentro e tirassem qualquer sujeira que estivesse. Ou por algum assunto que estivessem falando inadequadamente à mesa, aquilo já contaminava todo o corpo da pessoa. E depois que faziam as refeições também, eles tinham que lavar as mãos, porque o estado de pureza, a limpeza que a água trazia, estava associada a um estado de pureza da alma. Só que isso não foi prescrito pelas leis de Moisés. Isso aí foi uma tradição passada de ancião para ancião. Os sacerdotes, os maiores, os mais velhos, foram passando de geração em geração para criar um ritual exterior que fizesse com que as pessoas transparecessem uma pureza que nem sempre era um adorno do caráter daquelas pessoas. Por isso, Jesus então fala com eles: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? É uma continuação do capítulo 15, né? Tá no item 3, que é logo em seguida. E qual é essa violação, esse mandamento de Deus a qual Jesus está se referindo? E essa tradição nós já explicamos, que era de lavar as mãos para se purificar. Essa tradição, essa lei a qual eles estavam violando, vamos fazer uma comparação nos mandamentos da lei de Deus, né? Lá no mandamento de honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aquilo ali era uma lei divina que eles tinham que seguir. Mas essa lei, ela não estava sendo seguida, e aquela tradição que havia sido criada pelo homem poderia ficar acima dessa lei que estava nesse mandamento de Moisés, entre os 10 mandamentos, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Como assim? Ora, eles tinham como regra de vida, por causa desse mandamento, que quando os pais ficassem velhos, os filhos tinham a obrigação de manter os pais. Mas se por acaso eles poderiam se valer de um adendo que eles fizeram num livro que era um adendo ao Novo Testamento, desculpem, as leis de Moisés, que dizia que se aquele dinheiro que eles usariam para manter os pais fosse aquilo um donativo que eles fariam ao templo, que eles não precisavam destinar aquele recurso para a manutenção dos pais, e assim foram relegando seus pais. Muitos deles, né, de caráter duvidoso, foram deixando seus pais à míngua, e muitos deles morriam muitas vezes passando fome, doentes ou sem cuidados. Então, uma tradição que não estava prevista nos mandamentos da lei de Deus, que era para ser seguido, se sobrepunha àquela lei. Por isso Jesus diz: vós violais a lei por causa de uma tradição. E estão dizendo que eu estou corrompendo a tradição porque não lavo as mãos, ou meus discípulos, não é? E o que é então que torna o homem impuro? Jesus continua falando com eles. E o que ele fala? Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Também no capítulo 15 de Mateus, versículos 10 e 11. Ora, então ali Jesus aproveitou para deixar um grande ensinamento. Não é o que você faz de fora achando que está purificando o lado de dentro. É aquilo que você tem dentro
e que você exteriorize em ações, em palavras, ou muitas vezes em pensamentos e sentimentos não expressados através da palavra, é que demonstram a sua impureza. E aí não adianta você lavar as mãos, você fazer todos aqueles rituais de purificação, porque era uma série de rituais, várias situações que tornavam a pessoa impura e que ela precisava se lavar muitas vezes. E havia até um papel, um documento que estabelecia o tipo de impureza e quantos dias era necessário o ritual de purificação para que a pessoa pudesse estar apta a entrar no templo ou até elevar o pensamento a Deus em oração. Então, não é isso que faz o homem ficar puro ou impuro. É exatamente ainda o fruto da imperfeição das atitudes do homem, por sentir inveja, por ser egoísta, por ser orgulhoso, por se sentir melhor do que as outras pessoas, pela maledicência, não é? Falar mal das outras pessoas, por não ser uma pessoa honesta, por não ser uma pessoa compromissada com seus deveres sociais, familiares, por não honrar os mandamentos verdadeiros da lei de Deus, por não amar o seu próximo e amar a Deus, ao próximo, por não honrar o pai e a mãe, por ser uma pessoa dúbia, desleal, em qual não se pode ter confiança, é uma pessoa que rouba, que mata, que cobiça as coisas dos outros. E se a gente pode ir aí seguindo pelos 10 mandamentos, são exatamente esses sentimentos que fazem com que o homem se torne impuro. Ele lavar as mãos para que aquela comida não seja maculada pela impureza da própria mão e depois colocá-la na boca, não vai fazer com que o homem fique impuro. Ele pode adoecer, porque ele vai contaminar com germes, com vírus e com bactérias, mas não vai torná-lo impuro. E muitas vezes essa impureza era ratificada justamente porque pela falta de higiene, o homem se servia de alimentos que não estavam limpos e aí adoecia. E então eles achavam que aquilo ali era uma forma de impureza. E se esquecendo dessa forma, aquilo que era o mais natural e o mais simples, que era justamente modificar os seus sentimentos. Mas isso não é uma coisa fácil. Modificar a estrutura das nossas emoções, né? Dos nossos costumes arraigados, daqueles sentimentos que a gente vai tratando com muito carinho dentro da gente, depois fica difícil de se desligar deles, né? Que nos faz pessoas que não se pode confiar, faz com que nós sejamos pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, vaidosas muitas vezes de coisas que nem nos pertencem, posições temporais, fortunas, que são todas situações transitórias. Nós podemos ver hoje em dia, pela situação que nós estamos passando, que muitos desses valores estão sendo questionados. Porque muitas coisas quais e costumes, né, aos quais nós nos apegamos, por conta por ser cômodo a gente ir ali fazer uma oração, pedir perdão a Deus da boca para fora, fazer com que aquilo nos tornasse pessoas melhores diante daqueles que nos veem. Ou então, para aplacar a consciência, muitas vezes, eu pegar uma parte da comida que está em casa e fazer um prato e dar para alguém, ou retirar uma roupa que está no meu armário, que nem falta me faz, porque eu nem me lembrava mais dela, e dar para alguém que está com frio. É bom? Vai melhorar a situação de quem está recebendo? É óbvio que vai. Tudo é aproveitado, mas não é um sentimento sincero, não é algo que vem do meu ímpeto de bondade, de uma situação que eu já alcancei intimamente. E então, o que acontecia? A substância muito simples, isso está no Evangelho, justamente na continuação desse capítulo, né? Desse título do capítulo, a substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Ou seja, eu vou ali, lavo as minhas mãos e aí eu estarei perdoado, eu estarei puro e poderei me reportar a Deus. Mas eu vou estar aparentemente limpo e puro.
Dentro de mim eu continuarei sendo a mesma pessoa. É aquele arrependimento vazio, né? Que nem chega a ser um arrependimento, é uma culpa, um remorso que a gente sente, porque o arrependimento verdadeiro, ele transforma. Mas quando a gente só sente um remorso, só sente uma culpa e faz alguma coisa para aplacar a nossa consciência, nem que seja um ato exterior, aí a gente acha que está quites com a lei, mas a gente continua com os mesmos maus sentimentos. A gente costuma com os mesmos maus costumes, maus hábitos. A gente não se reforma, a gente não muda. E aí a gente cai novamente nos mesmos erros, continua errando sobre o mesmo ponto de vista. Mas isso acontecia só lá naquela época? De jeito nenhum. Isso foi passando, né? Apesar da cabeça da criatura humana, da razão do homem ter ganhado uma certa amplitude, mesmo com aquele interregno muito grande da Idade Média, onde essas tradições, por medo, eram colocadas na cabeça das criaturas para que elas não se insurgissem contra o poder estabelecido, né? Essa necessidade de compreender as situações e a vida fez com que a razão fosse se iluminando, mas mesmo assim, ainda por processos íntimos, mas muito pessoais, sem pensar no coletivo, né? Justamente querendo ser sempre beneficiado em alguma atitude. O homem continuou a ter esse tipo de comportamento. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideraram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral, ou seja, pegaram aquela doutrina pura do Cristo, aqueles ensinamentos que ele deixou ali e foram ajustando aos costumes e às necessidades particulares da época em que viviam, criando práticas exteriores que faziam com que aquela pessoa se desculpasse diante de Deus, mas a pessoa nunca consegue se desculpar diante da sua consciência, se reflete e pensa bem sobre aquilo que faz, sobre aquilo que sente. Então, por isso, a necessidade de que a gente observe melhor aquilo que a gente está fazendo, observe melhor as nossas atitudes, aproveite o momento para que nós possamos realmente realizar a maior e a única e a mais importante tarefa que nós temos sempre, o maior compromisso, o único compromisso que nós sempre temos ao adentrarmos mais uma encarnação. Nós nos preparamos no mundo dos espíritos, retornamos ao mundo físico justamente para aplicar aqueles ensinamentos, para que a nossa reparação seja efetiva e que nós possamos realmente concretizar o aprendizado que todo aquele ensinamento está nos trazendo. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Isso está no Evangelho, no item 3, se não me engano, e no item 3 do Evangelho, quando ele fala da simplicidade e pureza do coração. E aí nós vamos buscar o exemplo de Jesus para entender isso. De todos os símbolos e exemplos que Jesus deixou, qual foi o primeiro? Foi a da manjedoura. O que é uma manjedoura? É um gradado de madeira onde se colocava feno ou alimentos para o gado ou os animais, né, que passavam para eles comerem, quando eles estavam fechados num curral, num redil, em algum lugar. Hoje ainda tem o costume, até a gente ver exatamente no formato da manjedoura, colocados nos pastos, né, para o gado que fica criado à solta, tá na sombra, ali tem um feno para ele comer. Então aquilo ali era uma coisa que era utilizada simplesmente para os animais, algo que não tinha valor nenhum, mas foi o primeiro símbolo de humildade e simplicidade que Jesus nos deixou, porque foi o primeiro berço dele como ser encarnado aqui na Terra. Então ele via na humildade, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza, uma das passagens mais bonitas e logo a primeira que Jesus nos trouxe na sua chegada aqui na Terra. Quem não conhece a história de Madalena, uma pessoa considerada de má vida, uma mulher que se prostituía para tirar vantagens da sua beleza, e desde o momento em que conheceu Jesus,
começou também dentro dela um processo de transformação. Ela viveu um processo obsessivo muito grande, mas ao influxo do amor do Mestre, ela se transformou. E por que que Jesus acreditou nela? Por que que a trouxe para o meio, para o seu meio? Por que que ele acreditou? Porque naquele coração feminino ele via Deus. Era um coração ralado de sofrimento e ele converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. E em Pedro, quem não sabe, né? Pedro era um espírito muito duro, endurecido. Ele rebatia Jesus em muitas atitudes, ele não aceitava determinadas atitudes de Jesus, muito complacentes, ele achava que ele tinha que ser mais duro, agir com mais determinação, mas era um homem de caráter firme, de ânimo forte, ele tinha pureza de coração, ele era um homem duro pelas injunções da vida, mas também sob o amor de Jesus e sob os seus olhos generosos que enxergavam além do exterior, ele foi se transformando e se tornou realmente naquele que continuou a tarefa de Jesus e que ao morrer, não quis, que ele foi crucificado também, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ser crucificado na mesma posição que o Mestre. Então, por que que Jesus o aceitou? Porque ele via Deus no espírito atribulado daquele pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Jesus sabia o potencial que existia naquele coração, porque havia pureza e simplicidade lá dentro dele. Então foi ali onde ele estabeleceu justamente a pedra angular de todo o seu legado, e por isso mesmo ele sabia que através daquele espírito que muito duro, semi-analfabeto, rude, até pela própria vida, ele sabia que podia confiar e que ele levaria adiante com toda a pureza do coração tudo aquilo que Jesus ensinou, não é? E Judas, o que não vamos dizer de Judas? Uma alma inquieta, traumatizada, cheia de complexos, né? E era através da exploração desses complexos que eles conseguiam que Judas fosse uma criatura assim, mas ao encontrar Jesus, ele teve a esperança de um processo de transformação. Mas era um espírito fraco, e Jesus sabia que ele era um espírito fraco, mas sabia que era uma terra que necessitava ter uma semente lançada para iniciar também todo aquele processo de transformação e transmutação, porque ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante, e tão arrependido ficou que tirou a própria vida. Mas foi a própria Maria de Nazaré que foi buscá-lo no Vale dos Suicidas, e alguns séculos depois ele renasce como Joana d'Arc e defende o Evangelho do Cristo até a morte. Era um médium fabuloso que tinha suas visões e foi desacreditada justamente na Idade Média, foi considerada bruxa, morreu na fogueira, em holocausto, justamente aquela fé que um dia ele menosprezou. E Paulo? E a história de Saulo de Tarso? Como é que nós vamos entender, não é? Aquele que perseguiu os cristãos, aquele que perseguiu todo o legado de Jesus, aquele que estava indo a Damasco justamente para prender e matar mais cristãos, e a entrada de Damasco, ele cai por terra diante da luz de Jesus. E com todo o seu conhecimento, e a sua dureza também de coração, pelo orgulho da casta, pelo conhecimento que tinha, não por ser ignorante e analfabeto como Pedro, mas por ter uma posição social, um conhecimento, um poder. Nem nada daquilo fez com que ele resistisse ao amor poderoso de Jesus. E ele então, Jesus confiou em Paulo, porque ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante, porque foi através de Paulo
que todo aquele conhecimento, os ensinamentos de Jesus se disseminaram em todo o mundo conhecido da época, porque ele não poupou esforços, viajou, escreveu, foi a todos os lugares para levar aquela mensagem. Então, lembrando das palavras do Pequeno Príncipe, né, daquele livro, do livro de Saint-Exupéry, ele diz que eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, a esses olhos exteriores, aos olhos que não enxergam e que não veem nada além das aparências. Inclusive os nossos próprios olhos, que muitas vezes enxergam só aquilo que está fora de nós. Os prazeres, as vantagens, as posições sociais, a riqueza, e que não olha para dentro de si mesmo. Porque o essencial é invisível a esses olhos que olham só para fora. Nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos ver aquilo que está dentro de nós e que precisa ser modificado. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 268, nós vamos ver que Kardec pergunta aos espíritos: até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Ora, nós sabemos que as provas pelas quais nós precisamos passar durante as nossas existências são o mecanismo essencial para que nós possamos enxergar aquilo que é importante dentro de nós. Aquilo que realmente, como nos disse Saint-Exupéry, é invisível aos olhos, porque está dentro de nós. Que aquilo que nós precisamos fazer é a prova que nos traz a oportunidade. É ela que movimenta os nossos sentimentos, muitas vezes nos rebela contra a situação, e nós entramos em estado de negação, mas ao mesmo tempo ela faz com que nós nos fortaleçamos através do aprendizado mais difícil. E ao longo das nossas existências, nós vamos vivenciando essas provas. E essas provas vão se transformando ao longo dessa caminhada. Vejamos o que os espíritos responderam a Kardec. Sim, ele precisa dessas provas, mas não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. A gente só enxerga como prova aquilo que nos causa sofrimento e privação. Mas a prova, à medida que a gente vai se purificando e vai crescendo e vai evoluindo, ela muda também a sua face, não é? Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Olha só que coisa magnífica. Uma prova para um espírito que já alcançou um grau além daquele em que nós já estamos, é ajudar os outros a se aperfeiçoarem, é também ensinarem, é também levarem através dos exemplos aonde nós vamos chegar com o esforço pessoal na nossa purificação. Esse trabalho de purificação vai nos levar a provas menos difíceis, a menos sofrimento. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, a partir da questão 100 até a questão 113, ou 114, se não me engano, nós vamos ver como se processa esse trabalho de evolução. Nós vamos entender como essas provas tão difíceis hoje, que nos causam essa privação, esse sofrimento, amanhã podem ser menos penosas, porque ela vai consistir no nosso compromisso pessoal em ajudar aqueles que ainda precisam caminhar o caminho que nós já caminhamos. Nossos espíritos protetores são aqueles que têm como prova nos ensinar, nos auxiliar a nos aperfeiçoarmos. Eles já estão num patamar de evolução superior ao nosso. Então, para finalizar, vamos ficar com esta reflexão, que se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz.
Ou seja, confiemos na nossa capacidade de alcançar esse estado de pureza, porque Deus confia em nós. Ele fala que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Ele sabe que nós podemos, senão não seria permitido que nós estivéssemos hoje vivendo a situação que nós estamos vivendo todos nós. Né? Vamos tirar o medo do nosso coração e no lugar do medo, vamos colocar a fé e a esperança de que esse é um trabalho de purificação íntima. Nós paramos de lavar as mãos simbolicamente para fazer a higiene e evitar as contaminações do vírus. Nós temos que continuar. Isso é uma coisa física e material. Mas as doenças que estão na alma precisam ser tratadas com outra água. Precisam ser tratadas com a alma do compromisso daquele que não quer sofrer mais provas dolorosas, daquele que quer fazer do local onde vive um local melhor para todos, que quer fazer do local onde vive um mundo mais aperfeiçoado, mais cheio de solidariedade, de compreensão. Um mundo em que se viva menos o egoísmo e mais a solidariedade, onde se viva menos o orgulho e se viva mais a humildade, onde vivamos realmente como irmãos. Por isso que bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Porque para ver a Deus, nós precisamos lavar a nossa alma, esse brilhante divino que virá fatalmente à luz, como nos diz Emmanuel aqui na finalização da sua mensagem. Então, meus irmãos, é essa a mensagem do capítulo, que nós possamos continuar na nossa tarefa de purificação, aceitando com alegria e com gratidão a oportunidade da prova do momento, porque é um instante de grande valor para as nossas almas ainda tão cativas aqui na Terra, de nos desapegarmos e nos desprendermos ainda dos grilhões que nos fazem sofrer tanto. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que nós possamos continuar na nossa tarefa dentro das nossas casas, com os nossos familiares e sermos felizes. Que assim seja. Graças a Deus.